Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema vai ser a educação física, os benefícios para a saúde e outros assuntos também relacionados à categoria. Para o assunto, temos as presenças dos professores de educação física, André Fernandes, que é o presidente do CREF aqui do Rio, CREF 1. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Eu que lhe agradeço. Aqui no Arena. E vamos tocar o assunto. É um prazer estar aqui a gente conversando sobre esses assuntos. Com certeza. E também temos a presença do professor Fernando Alves. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Vamos conversar sobre esse tema que é palpitante, apaixonante para aqueles que gostam de se movimentar, não é verdade? Com certeza. Bem, nós podemos falar que a Lei 9.696 de 1998 foi sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e garante, até hoje, que os serviços em atividades da educação física sejam prestados com qualidade e segurança. Eu pergunto ao senhor, professor André, qual foi a importância dessa lei para a educação física e para vocês profissionais e para aqueles que praticam também a educação física? Não há dúvida. Primeiro, pensando em toda a categoria, né, você parte de um momento que você tem diversos tipos de pessoas que não tinham formação trabalhando com educação física. Então, você imagina um indivíduo que vai trabalhar com atividade física sem conhecer de fato o corpo humano, sem ter uma formação específica. Então, esse primeiro ganho, que quem já era profissional, de ter a garantia ali, agora somente profissional de educação física pode trabalhar com atividade física. E o segundo maior ganho foi a sociedade, né, que gosta de praticar atividade física. A gente vê que a cada momento temos mais pessoas fazendo exercício e hoje elas têm a garantia de ter à frente um profissional de educação física. Ganha a categoria, professor Fernando, e também os praticantes de esportes, educação física de uma maneira geral? Sim, com certeza. A nossa importância ela está muito acima do que a gente imagina, levando-se em consideração que o protagonista desse cenário não é a quadra, não é a bola, não é a sala, é o ser humano, a formação do ser humano. Então, quando o profissional de educação física, quando o estudante ele inicia a faculdade, desde o início ele começa a entender o papel dele na saúde e na vida de um cidadão. Né? Desde uma criança que está ali aprendendo como se movimentar, independente de qual seja o tipo de bola, a como correr, como se levantar, como cair, como interagir com outras crianças, até um idoso que precisa de mobilidade no seu dia a dia, que precisa sentar, levantar, pegar um objeto do chão. Então, para o cidadão como um todo, o papel da educação física, o papel do profissional de educação física abrange muito mais do que o movimento, abrange simplesmente a sua saúde como um todo. E para o profissional, sim, para o profissional ele entender que ele não é necessariamente um prescritor de treinos, e sim ele tem saúdes na mão dele, ele tem as pessoas na mão dele. Então, para o profissional, essa valorização foi muito importante. Agora, professor André, a gente nota o seguinte, só em 98 foi sancionada essa lei. Quer dizer, então até 98 a gente não tinha uma valorização da profissão e aquelas pessoas que praticavam a educação física em escola, nos clubes, em academias, não sabiam se estavam ou não sendo assistidas adequadamente? Essa era a realidade, com certeza. Essa era a realidade da profissão antes de 98. Qualquer pessoa que se julgasse professor poderia dar aula. Por exemplo, se você quisesse, poderia, antes de 98, qualquer pessoa. Pela minha experiência, lidando com o esporte, é o que a gente via, ex-atleta, pessoas que tinham alguma ligação, praticavam, se julgavam professores, ou seja, essa era uma realidade de antes de 98 e por isso a dificuldade do próprio crescimento da profissão. Obviamente estava na mão de muita gente que não era profissional. Aí se organizou e para que se chegasse a um consenso e através da organização da própria classe, dos profissionais, pôde-se promulgar a lei, se regulamentá-la também, professor Fernando? Não, com certeza. A união de vocês, digamos? Com certeza. O profissional de educação física, a classe da educação física hoje ela é muito unida, muito em função do papel do Conselho Regional de Educação Física, que eu agradeço inclusive pelo convite. O papel de frisar o quanto o beneficiado, que é a sociedade como um todo, teria palpável seus resultados no seu dia a dia, fez com que essa classe pudesse realmente entender a importância de se estudar, a importância de se pegar todos os aspectos do nosso segmento, do nosso mercado, seja academia, seja escola, seja uma empresa, enfim, como um todo, praças, ruas e parques.
Então, o profissional ele entendeu essa importância, as faculdades de educação física crescem todo ano o número de estudantes, isso muito em função a partir do momento da promulgação dessa lei. Há um tempo atrás, eu não sei se ainda existe, porque agora não consigo mais assim, casar com a hora que eu passo nas praças, a Prefeitura do Rio de Janeiro, na gestão passada, tinha um programa com os idosos nas praças, com aqueles aparelhos. Na Praça Sans Penha é um exemplo, onde eu moro, na Tijuca. Aí eu via ali, e em Botafogo também, só que eu não me lembro o nome da rua e o nome da praça, profissionais de educação física trabalhando com idosos, onde você tem que ter um cuidado maior, por causa do idoso já é mais assim vulnerável, problema nos ossos e tudo mais. Isso antes não existia, nem aqueles aparelhos nas praças. O quanto isso é bom para a terceira idade, professor André? Olha, eu diria que até é fundamental que alguém na terceira idade pratique alguma forma de exercício, né? E ali foi um passo muito importante que o governo deu, no sentido de proporcionar àqueles que não tinham muitas vezes acesso às academias ou locais que cobram pela atividade física, ou seja, uma forma gratuita de um idoso, principalmente, poder se exercitar e com orientação de profissionais de educação física. Foi muito bom enquanto durou, pena com essa crise, toda essa situação que a gente está vivendo, vários desses programas foram cortados. O que é ruim, né? Para as pessoas. Eu não diria só para aquelas pessoas da terceira idade, para os idosos. Eu acho que isso é para o modo geral das pessoas, né? Para todos, porque o impacto na saúde é muito forte, né? Quando você tem uma população que pratica menos exercício, você tem pessoas mais doentes, né? E pessoas mais doentes acabam impactando, obviamente, em todos os órgãos de saúde. E é o que a gente está vivendo, esse caos agora, nesse momento, exatamente pela falta de prática de exercício, principalmente da maior parte da população. Agora, 98 para 2018 são 20 anos. 20 anos. Que vai fazer agora, né? Exatamente. Estamos, 1º de setembro, estamos completando 20 anos de profissão. O que eu acho que tem que ser comemorado muito, o senhor também não acha, professor Fernando? Valorizando vocês, profissionais, e aqueles que praticam também o exercício. Exatamente. Tendo sempre como foco o ser humano, a pessoa, desde o profissional que estudou, né, durante um longo período, durante anos, 4, 5, 6 anos fora das especializações, para poder cuidar das pessoas, como aquelas pessoas que vão ter o direito de saber, quando elas vão praticar uma atividade física, se aquela atividade está correta, está adequado para ela, está adequado para o dia a dia dela, se os benefícios realmente vão ser replicados na vida daquela pessoa. Então, os dois cenários são muito favorecidos com isso. Professor André, o CREF1, por que chama-se CREF1? Para o telespectador da TV Alerj saber. Não, o CREF1 significa Conselho Regional de Educação Física. Mas né? por que um? Porque fomos o primeiro a se organizar em todo o Brasil. Né? Assim que a profissão foi regulamentada, é instituído o Conselho Federal e cada região tem que organizar o seu próprio conselho. E como o Rio de Janeiro foi o primeiro a se organizar, então o CREF1 nasce não só hoje com a responsabilidade de todo o estado do Rio de Janeiro, como todo o estado do Espírito Santo. Então, ou seja, e o 1 exatamente por causa disso. Fomos o pioneiro, hoje somos praticamente o exemplo a todos os outros conselhos e até para outros conselhos fora da profissão, tem nos procurado até com a intenção de entender essa quantidade de ações que a gente vem fazendo e vem impactando aí a sociedade com essas coisas, que eu diria assim, em prol da própria profissão, em prol de toda a sociedade. A fiscalização tem acontecido, o senhor como presidente do CREF1, que abrange Rio e Espírito Santo, né, conforme o senhor citou. Ela tem acontecido no nosso estado e também no Espírito Santo? Sim, os dois estados nós atendemos perfeitamente a questão da fiscalização. É óbvio que temos o velho problema, né? Por mais que a gente às vezes vai no local, alguns locais persistem em continuar com o seu erro, mas só para você ter uma ideia, foram mais de 500 pessoas apreendidas, né, só nesse último ano, em termos de exercício legal da profissão. Então é um número bem representativo, que estamos tirando da sociedade, ou seja, risco que estava contra a própria sociedade, ou seja, pessoas sem nenhum tipo de formação que estavam ali atuando. E o Conselho retirou essas pessoas. Agora, o Conselho retirou as pessoas. E os estabelecimentos? Foram advertidos, foram multados, eram reincidentes? Sim, alguns reincidentes, claro, né? Mas todos foram atuados, multados e, obviamente, tem que responder perante esse erro. Então, hoje, todo estabelecimento que tem algum tipo de atividade física tem que ter o seu registro junto ao Conselho, juntamente com todo aquele profissional, né, que se forma em educação física, ele tem que buscar o registro junto ao Conselho para poder exercer a profissão. Professor Fernando Alves, nessa fiscalização,
em que o professor André disse, como presidente do CREF1, aqui na TV Alerj, mais de 500 foram tirados... não de um trabalho, não é um trabalho legal, um trabalho ilegal. Um trabalho ilegal. Porque não são formados em educação física. E estabelecimentos também foram advertidos e até multados. Isso serviria de exemplo para que esses estabelecimentos, a partir do momento que foram autuados, advertidos ou multados, não repetissem o erro? Não, com certeza. Inclusive, o próprio Conselho ele faz uma ação de gestão, de relacionamento com todos os estabelecimentos do Rio de Janeiro, justamente em função disso, para que a lição seja aprendida e a gente continue sempre focando no bem-estar das pessoas. Agora, é importante ressaltar também que temos muitos casos em praias, praças, Bem áreas lembrado. livres, né, que ali não é um estabelecimento especificamente, ali é uma área livre. E então, aí, como é que faz? Aí a gente continua exatamente fazendo esse trabalho extensivo, esse trabalho contínuo, que é importante frisar isso, que não é um trabalho pontual, é um trabalho contínuo, que a finalidade dele é a proteção ao cliente, à pessoa final. Falou em praia, professor Fernando, e nós temos um vasto litoral em nosso estado, seja aqui no município ou na região dos lagos. Perfeito, na região de Cabo Frio, Araruama, Búzios, Saquarema, aquela região toda ali. Então eu pergunto ao senhor, é difícil conseguir fiscalizar pela extensão que nós temos de praias no Rio? Sim, pelo quantitativo de locais sempre é desafiador. Né? A gente tem que fiscalizar todas essas regiões. Mas a gente tem toda uma estratégia muito bem montada e aqui as praias do Rio, por exemplo, e da região dos lagos, todas foram fiscalizadas. Oceânica também? Toda, a ali parte em Niterói? oceânica, as praças, ou seja, aonde tem, de fato, algum tipo de atividade, com certeza a gente está atendendo e dando, obviamente, né, algum tipo de ação prioritária às denúncias. Houve uma denúncia, que é importante, às vezes, o cidadão ou os profissionais denunciarem onde está acontecendo algum erro, que nós atendemos prioritariamente as denúncias e logo em seguida as de manutenção que a gente vai fazendo em toda a região. A fiscalização pede a carteirinha do CREF, é isso? Sim, Como que a gente chama de cédula profissional. Né? Ou seja, aonde se encontra, o profissional tem que se identificar com a cédula, comprovando de fato que ali existe um profissional de educação física atendendo naquele espaço físico. Esqueceram do ser humano. Quem já não esqueceu um documento em casa? Se ele esqueceu... Não, nós temos hoje na parte toda digital, que é muito fácil pelo nome se identificar, hoje é muito mais tranquilo, apesar de ter a exigência legal da portabilidade, mas hoje para nós é muito mais tranquilo. Estamos lançando, inclusive, em breve, a cédula digital para o nosso próprio controle. Como todo mundo hoje anda com o celular e muitas vezes não anda com documento, né, o CREF também já vai dar um passo em breve em relação a essa questão. A CNH já tem CNH digital. Já existe digital, exatamente. Então, até o título de eleitor, você coloca ali o dedinho e tal. Em breve, a sua cédula do Conselho Regional de Educação Física também estará digital. O que é uma segurança para os profissionais e para aquelas pessoas que também praticam a educação física. Na segunda parte do Arena Esportiva, voltaremos a tratar do assunto, a educação física. Já já a gente volta.